A comissão mista que analisa a medida provisória 595 terá 3 semanas de audiências públicas até o dia 20 de março e começará atendendo os trabalhadores portuários. Serão ouvidos representantes das empresas operadoras dos portos e das empresas que utilizam os portos ou usuários. Os trabalhadores classificam essa medida provisória de inconstitucional. Para debater o assunto, convidamos os deputados Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, e Beto Albuquerque, do PSB Gaúcho. Eu sou Tarcísio Holanda e estamos começando o Brasil em Debate, que é transmitido pela TV Câmara e a Rádio Câmara. Deputado Arnaldo Jardim, como é que o senhor vê essa medida provisória que trata do problema do esporte, que divide trabalhadores e empresários, né? Olha, Tarcísio, primeiro é muito importante mexer nessa questão. Os portos são os olhos do país para poder olhar para o mundo e mandar as nossas mercadorias, e é pelos portos também que vêm produtos, que nós queremos que não seja o sapato, a roupa, mas que sejam equipamentos, máquinas, bens de capital para podermos produzir aqui. Não é bom quando a gente fica importando qualquer coisa que é simples de fazer, o chamado bens de consumo não durável, as coisas imediatas. Mas os portos precisam ser revistos. E nós tivemos um passo muito importante que aconteceu na nossa história, que é a Lei 8.630. Os portos antigamente eram todos públicos, muito ineficientes, e a partir da Lei 8.630 passou a se ter um processo que, do ponto de vista dos portos, permitiu que nós tivéssemos terminais privados. Foi muito importante isso. Deu um novo dinamismo aos nossos portos. Segunda medida, constituiu uma coisa chamada CAP, Conselho de Administração Portuária, integrando o empresário, o governo, o usuário ali do porto e os trabalhadores para poder discutir toda a estratégia de melhoria dos portos, do seu planejamento. Terceira coisa que fez. Antigamente, toda a questão portuária, os trabalhadores eram muito segmentados em determinadas funções. Então, criou um instrumento, o OGMO, que é o órgão gestor de mão de obra, para fazer com que ele tivesse um processo de atualização, preparo dos nossos trabalhadores, para que as pessoas pudessem ter a chamada multifuncionalidade. Foram passos muito importantes, mas nós precisamos avançar mais. A medida provisória vem e propõe que nós tenhamos agora portos totalmente privados. E eu acho que essa medida, se ela dá um bom sinal, nós precisamos ter muito cuidado com relação a ela. Eu integro a comissão que está analisando a medida. Nós já tivemos audiências públicas e teremos outras agora. Quais são os cuidados que eu proponho? Primeiro, na medida provisória, os chamados CAPs, os Conselhos de Administração Portuária, perderam força para uma centralização que vai ser feita em Brasília, na Secretaria dos Portos. Não dá conta do recado. É o contrário do que nós deveríamos fazer. Também nós do deveríamos país. pegar a diversidade do país e nós precisamos dar essa autonomia. Segunda questão, nós não podemos permitir portos privados aonde existam portos públicos fazer ao lado, porque isso aí vai matar. Então você precisa ter um conceito que é a chamada área de influência ou uma distância, para ter um planejamento. Senão você vai ter uma região que vai ter dois, um em cima do outro, e você vai ter outros cantos do país que não vai ter nenhum. Então, nós queremos que isso seja feito de uma forma planejada. E, finalmente, nesses novos portos que estão vindo, o regime vai ser CLT. E nesses portos anteriores, é ainda o regime de transição, do chamado OGMO, órgão gestor de mão de obra. Então, o que nós estamos preocupados? De ter igualdade de competição, para você poder fazer com que os novos que virão tenham, ao mesmo tempo, uma possibilidade de você equilibrar. Com isso, você vai ter busca de eficiência, poderá fazer isso, buscar melhorar isso e com cuidado. Porque se bobear os terminais privados, e aí eu vou levantar um assunto aqui, me permita, é um assunto que ainda não veio nesse debate, mas nós vamos fazer na comissão. Meu caro Beto Albuquerque, que é um líder extraordinário, um deputado altamente preparado, secretário de Estado do Rio Grande do Sul, como foi, especialista na área de transportes. Então ele vai dar, daqui a pouco, aulas para nós aqui, o nosso querido Beto Albuquerque,
com a qualificação que ele tem. Quando você chega para os portos, olha o que está proposto. Vou gastar mais 2 minutinhos, sei que estou um pouco excessivo, mas depois me calo aqui, tá certo? Quando você vai fazer a licitação dos novos portos, você vai pedir que as pessoas digam o seguinte, olha, eu vou movimentar tanto de carga, e vou cobrar tanto de tarifa, tá certo? Alguns poderão, puxa, é melhor, então a pessoa vai cobrar o mínimo possível. Só que tem uma ameaça nisso. O custo maior, quando você vai exportar, não é o custo da operação portuária, é o custo do frete, tá certo? E hoje, todo o processo de frete, que significa um navio que pega aqui para levar para os outros continentes, para os outros países, ou que traz de lá para cá, nós não temos nenhuma empresa nacional de fôlego como armadora. Então você poderá ter a figura de uma pessoa, que eu sou armador, eu sou dono dos navios, fala assim, fulano, vai lá, apresenta um porto, apresenta um custo bem baixo, mas tudo que vier para lá, eu vou ter preferência da atracação, eu vou ter preferência do despacho no seu porto, então você poderá abrir caminho para um domínio muito grande dos armadores internacionais, que depois eles cobram pouco no porto, mas vão cobrar muito alto pelo frete. É um alerta muito importante que eu estou fazendo. Deputado Beto Albuquerque, Sim, e como é que o senhor vê essa MP, essa medida provisória? primeiro, um prazer estar aqui contigo, os telespectadores, na companhia, né, de um especial amigo, que é o deputado Arnaldo Jardim, um homem que honra aqui a representação do seu Estado e que está atuando decisivamente nessa medida provisória dos portos, sobre a qual nós temos também severas preocupações, né? Modernizar portos, Arnaldo, torná-los mais ágeis, onde o tempo de carga e descarga seja o menor possível, onde os custos podem ser menores, é o sonho de consumo, né, de todos nós. Agora, não é apenas mexendo na estrutura do porto, sem mexer na estrutura tributária em torno do porto, que você vai tornar o Brasil mais competitivo. Tem que se fazer muitas outras coisas. E eu acho que tem 2 aspectos que eu agregaria a essa tua exposição, Arnaldo, que é muito precisa, que nós temos que ter cuidado aqui no Congresso. Primeiro, nós temos que ter segurança sobre o trabalho, né? Sobre o trabalho, nós temos que ter esse cuidado para que não haja 2 tipos de trabalhadores ou 2 direitos, né, trabalhistas dentro das áreas portuárias. Nós temos que cuidar disso, nós temos que cuidar da política do órgão gestor de mão de obra, porque muita gente, hoje nós temos ao redor de 24 mil trabalhadores vinculados aos OGMOS, aos órgãos gestores de mão de obra, que dali são escolhidos os trabalhadores, a partir da sua multifuncionalidade, para efetuar as operações, dependendo do tipo de carga, do tipo de navio. Esses trabalhadores, muitos deles já com idade avançada, podendo se aposentar, hoje tem que ter uma solução. Há um grave problema nos OGMOS e desses trabalhadores na questão previdenciária, há problemas de incertezas de aposentadorias. Se a gente consegue construir dentro dessa medida provisória, né, esta travessia, né, e identificando qual é o papel do OGMA, formando, quem sabe, um fundo, né, a partir de alguma outorga que possa ainda existir desses terminais, sejam eles privados ou arrendados, ou coisa do gênero, você pode dar um pouco de expectativa de segurança para o trabalhador. Quer dizer, quando se assegura que vai ser CLT lá no porto privado, bom, se é CLT, está dentro da lei, não há precarização de trabalho. E aqui dentro do porto público também você tem que ter um arcabouço legal que defenda o emprego dessa gente. Ou seja, essas medidas todas são importantes se elas ampliarem o número de empregos na área portuária e não precarizarem o emprego. Isso é um assunto. E o segundo assunto, este sim me preocupa muito, é a decisão já em vigor, porque medida provisória, quando você publica, ela já passa a viger. Nós temos 14 portos estaduais no Brasil. O que essa medida provisória fez? Sem que o governo tenha conversado com nenhum dos governadores envolvidos nesses portos. Simplesmente arrancou dos estados o poder decisório, o poder de gestão, o poder de comando, o poder de planejamento, centralizou na Secretaria de Portos e na ANTAC esse planejamento e esse futuro. Digamos que um arrendamento num desses portos
tenha que ser licitado, quem fará isso? O governo federal. Mas parem um pouquinho, o porto está encadeado com a economia brasileira, mas ele dialoga frontalmente com o Estado, com o local, com o município ali e com o seu Estado. Como é que você tira do governador do Rio Grande do Sul, meu Estado, o poder de decidir se nós vamos ter mais um ou mais dois terminais de container, ou se nós vamos ampliar os terminais de grãos? Quer dizer, isso passa a ser uma atribuição federal. Isso não está certo. Né? Porque se um governador, de repente, decide, eu quero ser o estado com o maior terminal de containers do mundo, ele não vai poder fazer. E o acesso ao porto? E o acesso ao porto, que é responsabilidade pública. Como é que a mercadoria vai chegar até o porto? Então, essas coisas, elas são importantes. Eu conheço muito bem e admiro o esforço, a capacidade que o ministro Leônidas Cristino, inclusive militante do nosso partido, está tendo à frente da Secretaria de Portos. E eu sei que o governo, nesse quesito, quis fazer algo que é muito importante: unificar os procedimentos, Arnaldo. Porque cada porto, cada estado tem uma natureza jurídica, e na hora de você fazer um procedimento para executar uma obra ou para licitar um terminal, todo mundo tem tramitações distintas, acaba que atrasa as coisas a serem feitas. Eu compreendo, eu acho que é meritório unificar procedimentos. Agora, unificar procedimentos não significa bypassar os governos estaduais, que têm total responsabilidade e visão estratégica do que esse porto faz. Eu dou um exemplo. O Porto de Suape, em Pernambuco, nós governamos com o governador Eduardo Campos, é um porto exemplar. Funciona. É um porto internacional. Um porto eficiente, dinâmico. Hoje, nesse momento, no Porto de Suape, em Pernambuco, nós temos lá 50 mil trabalhadores trabalhando. É um porto em expansão, é um negócio magnífico. Né? Quem não acreditar no que eu estou dizendo, vá lá visitar. E quem é que fez esse arranjo para, no entorno do Porto de Suape, estar acontecendo tantos investimentos no estado de Pernambuco? O governo do estado. Engendrou a política econômica, linkou as possibilidades do porto. Como é que você tira agora o governo do estado? Né? E deixa esse negócio centralizado na mão da ANTAC, que é um corpo burocrático, distante dos nossos estados? Então, esta questão do papel dos governos estaduais, né, ela é muito importante, nós temos que corrigir isso, sem desfigurar a intenção do governo, Arnaldo, que é de unificar procedimentos. Estamos de acordo. Onde for que tiver um porto, o procedimento para licitar um terminal, para definir se vai ter mais um terminal de contêineres ou não, é único no Brasil. Tem um planejamento. Tem um planejamento único, perfeito. A gestão desse planejamento único... Nós aprovamos aqui a empresa de projetos e logística. Exatamente, ela define... para integrar, inclusive, ela define isso. Modais de transporte. A CEP define as questões de estudos de viabilidade técnica, econômica das áreas portuárias, mas não tirem o poder, né, de articulação e de decisão dos estados brasileiros. Eu acho que isso é algo merecedor de destaque e de atenção de todos nós. Nós estamos conversando com os deputados Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, e Beto Albuquerque, do PSB Gaúcho. O nosso tema é a nova lei dos portos, e este é o programa Brasil em Debate, que é transmitido pela TV Câmara e a Rádio Câmara. O deputado Beto Albuquerque, na sua brilhante exposição, acabou citando um problema que é muito grave no Brasil, que é o problema do frete do caminhão para chegar ao porto de destino. Os portos de destino para exportação no Brasil são, sobretudo, Santos e Paranaguá. E essa carga sai do Centro-Oeste em grande quantidade, que o Centro-Oeste hoje é um grande produtor de grãos. E atravessa mais de 2.000 quilômetros caminhão, quando os especialistas dizem que o caminhão só é econômico até 700 quilômetros. Depois disso não é mais. Isso, né? Quer dizer, o Brasil não tem ferrovia, a Europa toda rasgada de ferrovias, a China cheia de ferrovias, a Índia, e nós no Brasil não temos ferrovias. É uma lástima. Agora que estão fazendo a leste-oeste,
E a Transnordestina que está sendo construída agora. E nós estamos esperando E a Norte-Sul. Norte-Sul. Mas temos. nós teríamos que ter muito mais estrada, do Rio Grande ao Acre, para poder Sem dúvida transportar nenhuma. essa carga maravilhosa aí, que é uma riqueza. O Brasil está produzindo aí 180 milhões de toneladas de grãos. Não é isso, deputado Arnaldo? É isso mesmo, Tarcísio. Você fala de um problema muito sério e muito imediato. Nós estamos agora colhendo, prestes a colher a maior safra de grãos da história, 185 milhões de toneladas de grãos que nós vamos colher. Uma possibilidade do Brasil agora passa a ser, a partir dessa safra, o maior potencial, eu vou explicar por que potencial, exportador de milho do mundo. Nós tivemos uma grande quebra na safra americana. Os Estados Unidos ainda são o maior produtor, mas consomem a maior parte e nós já somos agora o maior exportador. O nosso milho vai particularmente para a China agora, para alimentar lá outra cadeia, que é a cadeia do suíno, e fazer coisa que nós queremos, inclusive, Frango, fazer mais aqui também, né? E nós vamos ter uma safra que, se compararmos a 8 anos atrás, ela é uma safra que cresce 25%. E com a mesma estrada, com a mesma ferrovia, sem hidrovias praticamente, e com os mesmos Com portos. 7 mil Portanto, quilômetros de costa não tem hidrovia. Então, é colocar não, e uma questão rios, muito o Brasil maior. tem quase 15% da água do planeta. Rios, desde do norte E ao sul. navegáveis. Né? Nós temos agora, até para votar aqui, eu fui relator da proposta, ela está parada aqui na Câmara, nós precisamos retomar isso com prioridade. O Executivo não se manifesta, isso paralisa a tramitação legislativa, que é a lei das reclusas, que é a obrigatoriedade de qualquer barramento que você faça em curso d'água, para aproveitamento de energia, particularmente, você tem a previsão de eclusas para garantir a transposição. Esse é um projeto, nós negociamos isso largamente, fizemos 2 seminários aqui com todos os setores, está amadurecido e o governo ainda não se posiciona de uma forma definitiva e trava a votação disso. Você tem toda a razão. Para isso, eu sou, até na condição de responsável pela Frente Parlamentar da Infraestrutura aqui, defensor, você sabe disso, de nós aprofundarmos muito, Tarcísio, toda a experiência em torno de PPPs e concessões. O poder público tem que fazer, nós temos que fortalecer o papel regulador, as agências reguladoras do governo, mas para aumentar o grau de investimento na infraestrutura, e isso é fundamental, para a infraestrutura e para a economia, nós precisamos mudar o patamar de investimento. O que nós vimos? O Beto é estudioso e sabe disso melhor do que eu, tá certo? O deputado Beto Albuquerque. Nós, o ano passado, estamos fechando com uma taxa de investimento em relação ao nosso PIB de 18%. Isso não sustenta nenhum crescimento significativo. Para crescermos na faixa, não vamos dizer da China, o Congresso da China reafirmou agora, vai diminuir um pouquinho. A China vai fazer 7,5% de crescimento agora nos próximos quadriênio, que é para onde eles aprovam. Que inveja que nós damos, tá certo? Nós, para segurarmos a uma taxa de 4%, 5%, nós precisamos elevar a nossa taxa de investimento a cerca de 21%. Como é que nós vamos conseguir isso? Muitos Com falam que o PPPs e ideal seria concessões. 26%. Seriam 26% é para nós crescermos a base de 7% ao ano. Seria maravilhoso. Seria maravilhoso. Só que nós estamos falando do ano passado, que foi 0,9%. Tá, e nós queremos melhorar pelo menos baixíssimo um pouco. crescimento. Com isso é o quê? É PPPs, concessões na infraestrutura. É o jeito para nós enfrentarmos esse problema. E eu agregaria, inclusive, Tarcísio e deputado Arnaldo Jardim, um dado. O Brasil, que já passou pela redemocratização, que já passou pelo estágio, pelo ciclo de estabilidade econômica, afirmação da sua moeda nacional, que teve, né, nesses últimos 10 anos, um forte investimento em áreas sociais, emancipou muita gente, agora precisa inaugurar um ciclo continuado, com regras claras, seguras, né, de grandes investimentos, de ascensão econômica. Porque se não houver isso, do público e do privado, você não vai ter base econômica para sustentar todas as oportunidades desses milhões de brasileiros que ascenderam à classe média. Esse povo que ascendeu, e que bom que ascendeu, e que bom que foram as políticas sociais, agora precisam de trabalho.
preciso de oportunidade de se qualificar profissionalmente, de ensino tecnológico, e para ter trabalho é preciso que a economia ande. Então, os níveis de investimentos, muito bem ditos aqui pelo deputado Arnaldo Jardim, são pífios num país que precisa ter essa expansão econômica nesse momento. Ora, nós não temos ferrovias, as nossas ferrovias se arrastam há muitos anos. Nós, no Rio Grande do Sul, por exemplo, aguardamos a chegada da Ferrovia Norte-Sul, que começou lá em Belém do Pará, né? Passa ali por Panorama, em São Paulo. Isso mesmo. Mas para ser norte-sul tem que chegar no sul. Por enquanto ela é norte-sudeste. Ela tem que chegar no sul, ela tem que vir de São Paulo em direção ao Paraná, Santa Catarina, ao Rio Grande do Sul, ao porto do Rio Grande. E uma ferrovia que seja de conceito, isso está corretíssimo, de conceito troncal, de velocidade e sobre tronco que se acessem os chamados ramais que vão dialogar com as regiões produtivas. Sem ferrovia, é muito difícil você resolver o problema do custo lá do porto. O porto é um episódio na cadeia produtiva, no custo. Ele é um episódio. Tá bem, podemos melhorar, podemos reduzir tempo, reduzir alguns custos. Mas se aqui para trás não tem a ferrovia, ou a estrada é ruim, ou o custo de andar nessa rodovia é péssimo, ou não tem cabotagem adequada no país, ou não tem hidrovia. O Brasil teve cabotagem em 1940. Então o Brasil você não adianta... tinha um sistema de cabotagem com o Lloyd, não era? Exato. Então Lloyd veja... a costeira. Veja, Tarcísio, é importante o esforço dos portos? Mas é preciso ver o porto dentro de um sistema de logística. Essas improvisações de você ir resolvendo pontualmente o custo desse setor, aqui ou acolá, não resolve o problema do custo Brasil. Você tem que ter um amplo programa. Por exemplo, se vamos falar de desonerações tributárias agora, temos que falar, nesse momento não adianta mais só desonerar o setor A, o setor B, ora o setor C. Não, nós tínhamos que fazer agora era uma ampla desoneração nas 3 esferas da federação, para poder melhorar o ambiente empreendedor. Não adianta o governo federal só desonerar com o chapéu dos outros, né, tirando dinheiro de estados e municípios. É preciso desonerar a sua carga tributária, o município, o estado, para você ter um ambiente empreendedor. Então nós temos que olhar o todo. O sistema logístico, o sistema de planejamento logístico no Brasil tem que melhorar, porque baixar a taxa do porto, né, se para trás você tem uma fila enorme lá de pedágios ou coisa do gênero, ou você não tem uma hidrovia ou não tem uma ferrovia, vai adiantar quanto exatamente a nossa competitividade? Então, eu acho que a nossa responsabilidade ela é muito grande, Arnaldo. Né? Ela é muito grande e que bom que essa comissão, né, tenha pessoas, né, com tamanha qualificação como o Arnaldo Jardim, o Márcio França, que é um parlamentar nosso de área portuária lá na região de Santos, o Glauber, do Rio de Janeiro, companheiros todos que estão preocupados em tornar essa lei uma lei de fato eficaz, né? E que não mexa só com um ponto ou outro, mas engrene a redução de custos, que é o que nós queremos. Nosso isso tempo, aí, né? infelizmente, já passou. Está Conversa esgotado. boa, né? Deputado Arnaldo Jardim, o senhor quer dizer alguma coisa? Olha, dizer que acho que nós tocamos aqui numa questão central, portos, mas numa questão que é mais geral, a logística. Vamos combinar, Tarcísio, de voltarmos aqui, porque o Beto Albuquerque falar aqui, sobre isso com a experiência eu que me ele animo, tem. eu me animo nessa temática. Gostei demais dessa coisa, passou muito, espero que tenha sido útil para vocês aí e que a gente possa, com isso, fortalecer os projetos que caminham nesse sentido aqui na Câmara dos Deputados. Muito bom. Estamos encerrando. Muito obrigado aqui pela presença dos deputados Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, e Beto Albuquerque, do PSB do Rio Grande do Sul, líder da bancada do partido na Câmara dos Deputados. A nossa conversa foi sobre a nova lei dos portos. Eu sou Tarcísio Holanda e esperamos por todos no próximo programa.